E sobre a morte de Olavo de Carvalho, nós vamos conversar agora com o analista político e assessor especial para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Felipe, muito boa noite, seja bem-vindo aos Pingos nos Is. O grande questionamento é, existia realmente essa ala olavista dentro do governo Bolsonaro? Olha, isso é um enorme equívoco. Inclusive uma injustiça com o Olavo, que é, aí, digamos, a figura pela qual nós estamos lamentando hoje. Eu, por exemplo, que sempre fui apontado como um dos representantes de uma dita ala ideológica, não gostaria de atribuir ao Olavo a responsabilidade pelas minhas ações e pelas minhas escolhas. Evidentemente, eu e uma série de outras pessoas dentro do governo fomos influenciados pela obra do professor Olavo de Carvalho. Eu e uma série de outras pessoas, não apenas esses apontados como supostamente sendo ideológicos, mas militares, pessoas da área econômica, pessoas mesmo do campo político, vários membros do governo foram influenciados pelo Olavo, que não é uma figura recente, não é alguém que surgiu agora. Ele, de fato, é uma figura muito admirada pelo presidente Jair Bolsonaro e por outras pessoas, como eu, que sou aluno do professor desde os meus 17 anos de idade, que compõem esse governo, mas cabe aqui a gente lembrar que o Olavo recebeu, inclusive, elogios de pessoas de governos anteriores. Se procurarem nas redes, se fizerem o trabalho de pesquisa, vão encontrar, por exemplo, elogios do Itamar Franco, vão encontrar elogios do Figueiredo, vão encontrar elogios do Aureliano Chaves, vão encontrar elogios do Sarney, vão encontrar elogios das figuras mais diversas que tiveram a oportunidade de ter contato com a obra do Olavo. Veja só, até mesmo Ciro Gomes já dirigiu ali elogios à obra do Olavo. Não a obra política exatamente, mas a obra filosófica, que é muito maior do que esse substrato de crítica cultural, esse substrato de comentário político que a maior parte das pessoas conheciam. O Olavo tinha um trabalho filosófico muito sério, reconhecido não só no Brasil, mas mundialmente, e não era um fenômeno de direita ou de esquerda. Eu citaria aqui, por exemplo, um artigo que foi publicado em Cuba, com base na teoria dos 4 discursos do professor Olavo de Carvalho, onde ele dá uma releitura de Aristóteles, e esse artigo publicado em Cuba utilizava o Olavo como uma base para melhorar o estudo de matemática em Cuba, vejam só. Então, querer reduzir o professor Olavo de Carvalho a uma figura ideológica ou de uma ala do governo é apequená-lo em demasia. Como eu disse, eu tenho muita influência, não tenho nem como dizer o tamanho da influência que o Olavo exerceu sobre mim, mas eu sou responsável pelas minhas próprias ações, até para eximi-lo dos eventuais erros que eu venha cometer, e eu acho que seria uma grande injustiça. E o Olavo antes de mais nada, uma figura do Brasil, uma figura que se dedicou profundamente a pensar o Brasil e, como eu disse, foi reconhecido aí por figuras de diferentes espectros políticos. Augusto Nunes. Boa noite, Felipe. Eu queria perguntar o seguinte: o que é que você vê de mais importante, o que é que você destacaria como mais importante no legado do Olavo de Carvalho? Ótima pergunta, Augusto. Eu acho que esse ruído todo que existe hoje nas redes sociais, esse ruído em torno dos debates políticos, em torno da candidatura que vem se avizinhando, acaba deixando de lado um legado gigantesco. O Olavo era uma figura que, como eu disse, alcançava pessoas dos dois espectros. Vejam que uma das figuras que o elogiava muito publicamente foi o Jorge Amado, grande ídolo da literatura e que se posicionava ali alinhado aos partidos de esquerda, ao Partido Comunista. Então, Jorge Amado o elogiava. Hoje nós tivemos aqui uma nota publicada pelo, digamos assim, uma das figuras que tem grande influência dentro do Kremlin, foi chamado, apontado pela Foreign Affairs, que é uma grande revista de relações internacionais, como o cérebro do Putin, que foi o Alexander Dugin, e ele soltou uma nota de pesar, dizendo que o Olavo foi uma das maiores figuras da última década pela contribuição que ele deu
ao pensamento brasileiro e também ao pensamento filosófico de modo geral. E o Dugin não é uma pessoa que se posiciona necessariamente à direita, ele tem lá as suas posições, tem as suas diferenças com o Olavo, inclusive os dois protagonizaram aí um grande debate que está publicado em inglês, está publicado em português, está publicado em russo e em outras línguas. Mas eu ressaltaria aqui que o grande legado do Olavo, portanto, primeiro, o trabalho que ele tem como escritor. Ele era um escritor exímio, impecável, não tinha quem pudesse criticar. Ele foi elogiado ali por vários imortais da Academia Brasileira de Letras, Josué Montelo, Herberto Salles, José Olinto, o próprio Jorge Amado e muitos outros que reconheciam a qualidade da escrita do Olavo. O Ariano Suassuna, por exemplo, era um grande entusiasta, um grande admirador do estilo do Olavo. Em segundo lugar, evidentemente, a obra filosófica dele. O Olavo, eu citei aqui rapidamente, por exemplo, a releitura que ele fez de Aristóteles, que é uma teoria totalmente inovadora que mostra que dentro, digamos, da lógica aristotélica, do organon, você teria que incluir ali também a poética, e a poética estaria no universo da possibilidade, que anteciparia ali, portanto, todos os demais desdobramentos lógicos que iriam ali desde a retórica, passando pela dialética, até chegar na lógica analítica propriamente dita, e isso se desdobrava aí em diversas possibilidades. Eu citei o exemplo aí do cubano, que utilizou isso para melhorar o ensino de matemática em Cuba, trazendo para dentro justamente a linguagem poética, como que aquilo poderia ajudar, auxiliar os cubanos a aprenderem melhor matemática, aprenderem melhor lógica. Mas há uma série de outras aplicações, por exemplo, a teoria do discurso constitucional do direito, do Alberto de la Rosa, há inúmeras e diversas teses dentro do Brasil, fora do Brasil, que usam essa teoria, para citar uma dentre várias, como um fundamento, como uma base. Eu poderia citar esse livro que eu estou falando, eu tenho ele aqui na minha mão, Aristóteles e Nova Perspectiva, um livro ali do início da década de 90, e o Olavo apresenta justamente essa teoria que foi totalmente revolucionária, foi inclusive apreciada, embora o Olavo não fosse uma figura da academia, foi apreciada pelo Unilog, que é o maior seminário acadêmico de lógica do mundo. Foi feito na Suíça, se eu não me engano, o trabalho foi apreciado, foi aprovado com louvor, foi muito elogiado e a partir dali foi utilizado não só dentro do Brasil, mas fora. Então, essa obra filosófica do Olavo certamente é um grande legado. E, em terceiro lugar, eu tenho que destacar também o trabalho pedagógico que ele fez. Ao longo dos anos, aí, ele teve milhares e milhares de alunos. Eu acredito que agora, ativos no curso online de filosofia, eram cerca de 5.000 alunos, ou seja, 5.000 pessoas que acompanhavam todas as semanas as aulas sobre assuntos profundos durante 3, 4 horas, pessoas que ocupavam os mais diferentes espaços dentro da sociedade, pessoas que, como eu, estão dentro do executivo, pessoas que estão no legislativo, pessoas que estão no judiciário, pessoas que estão nas camadas mais baixas, mais altas da sociedade. Então, o Olavo tinha um alcance pedagógico também gigantesco e que já aparece também no trabalho de muitos dos alunos do Olavo, que vem trazendo uma série de cursos, uma série de aulas sobre o Brasil em vários aspectos. Nós costumamos brincar que cada aluno tende a desdobrar ali uma nota de rodapé à obra do Olavo, e isso com certeza vai também ter um impacto durante muitos anos ainda no Brasil, seja no âmbito cultural, histórico ou político. Felipe, eu passo a palavra para Ana Paula Henkel. Boa noite, Felipe. Bom, você trouxe de uma maneira aí espetacular, com muitos detalhes, né, o respeito que o professor Olavo tinha entre várias correntes ideológicas, políticas, Academia Brasileira de Letras, estrangeiros, mas nos últimos meses não era difícil, aliás, era muito fácil encontrar as pessoas em favelas, comunidades, em bairros mais pobres economicamente, com camisas, fotos com camisas, o Olavo tem razão. Qual o legado, eu puxo aí da pergunta do Augusto, qual o legado que você vê para a população brasileira? Por que tanta gente antes, que era colocado aí
nos balaios coletivistas, né, do petismo, da esquerda radical no Brasil. Por que essas pessoas elas começaram a vestir camisas Olavo tem razão? Você acha que isso aconteceu de repente? Foi um momento de despertar em pouco tempo? Ou as pessoas foram aí consumindo de uma maneira homeopática a obra do Olavo até entenderem que quando você mergulha ali na obra dele é difícil você voltar dessa viagem? Qual o maior legado que você vê na sociedade brasileira, nas pessoas? Perfeito, Ana. Olha, eu posso falar do meu próprio exemplo. Eu, com 17 anos, tive contato com a obra do professor Olavo. Na época, enfim, eu passei por escolas públicas, então vivia num bairro ali razoavelmente precário, com áreas favelizadas, mas tive um contato com a obra do Olavo, e isso teve um impacto gigantesco na minha vida. Eu diria que abriu horizontes intelectuais que me permitiram fazer tudo o que veio depois. Depois disso, eu passei, por exemplo, por 2 universidades federais brasileiras, tive a oportunidade de estudar em institutos de ensino no exterior, tive a oportunidade de passar por diversos lugares, mas o aprendizado que eu tive com o Olavo lá atrás e ao longo de todo esse tempo, eu me considero até hoje um aluno do Olavo, vou me considerar eternamente um aluno dele, porque ainda há muito a aprender, mas a acessibilidade do Olavo, a acessibilidade da linguagem, como um grande escritor, ele não tinha essa coisa dos filósofos, supostos filósofos acadêmicos que ficavam ali enchendo linguiça, usando uma linguagem extremamente hermética. Não, o Olavo era extremamente claro naquilo que ele dizia, era extremamente pontual. E, somado a isso, evidentemente, o Olavo teve uma grande sacada ali por volta de 2004, 2005, mais ou menos, quando o PT estava em franca ascensão, que foi através dos seus podcasts, inovando aí no uso de tecnologia, como ele já fazia, aliás, desde a década de 90, era um grande usuário dos computadores, da internet, tinha um site lá muito bem localizado, depois construiu um fórum, mas ali, nessa época, 2005 mais ou menos, ele cria o True Outspeak, e ele adota essa estratégia pela qual ele acabou sendo conhecido depois. Ele fala, olha, eu estou aqui fazendo estudos filosóficos, estou escrevendo coisas de muito grandeza, mas isso nem sempre tem alcançado as massas, sobretudo porque existe um bloqueio cultural muito grande. Então ele falou, o que eu preciso fazer? Eu preciso assimilar o que eu sei de Aristóteles e dos grandes pensadores com o Alborguete, com o Ratinho, que são os comunicadores que atingem as massas. Então ele começou a usar esse linguajar que as pessoas acreditam que era o natural dele, que as pessoas acreditam que era o modo como ele se comunicava, por exemplo, nas aulas, ou nos livros, ou no trato com os alunos. Não, ele utilizava aquela linguagem mais popular, mais pitoresca, se valendo ali de palavrões, justamente para penetrar esse bloqueio, e ele foi extremamente bem sucedido nisso. Em 2013, um dos livros dele, que chegou ali a vender mais de 500 mil cópias, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, se tornou inclusive um ícone. Então nós víamos ali pessoas de favelas, cobradores, faxineiras, no seu intervalo, lendo a obra do Olavo, tendo esse contato. E eu diria que, para a população brasileira, o grande impacto foi justamente a conscientização das pessoas e a abertura para novas possibilidades. Vocês podem procurar nas redes sociais, vocês vão encontrar um sem número de relatos de pessoas que se converteram, que voltaram à Igreja Católica, ou que foram, então, para igrejas evangélicas, mas que se descobriram como pessoas, que estruturaram famílias, que tiveram o impacto, na verdade, de passar por um processo de maturidade num lugar extremamente dominado por uma certa anomia, que era o Brasil, governado pelo PT, um país onde a normalidade não era a regra, e o Olavo incentivou as pessoas a descobrirem isso, a se tornarem pessoas reais, a terem um encontro consigo mesmo, a se pautarem sempre naquilo que elas enxergavam, na honestidade intelectual, e isso conscientizou os brasileiros para o protagonismo que eles podiam exercer na política. Vejam o que ocorreu em 2013, quando as pessoas, indo para as ruas, tomam as manifestações
da esquerda, e lá eles estavam lá gritando, Olavo tem razão. Veja o que aconteceu depois no processo de impeachment da Dilma Rousseff, onde o Olavo teve uma enorme importância, depois também na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Então eram pessoas que entenderam que elas podiam tomar o seu destino nas próprias mãos, que elas podiam entender que elas não precisavam aceitar simplesmente a opinião que estava formatada nos grandes jornais, e aprenderam com isso, portanto, pensar, ter independência e, sobretudo, confrontar o poder e lutar pela liberdade, que foi um dos grandes legados dele. Nos microfones da Jovem Pan, nós conversamos com o analista político e assessor especial para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Felipe, em nome da nossa equipe, eu agradeço a sua entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.